pessoal, tudo bom? Meu nome é Eduardo Leandro e sou acadêmico do curso de Educação Física da FURB. Estou na 6ª fase do curso. Meu nome é Wellington Garcia, sou estudante do curso de Educação Física da FURB e estou na 5ª fase do curso. Bom, pessoal, o nosso trabalho tem como intuito de expor a importância da prática da ludicidade na reabilitação dos idosos. No nosso trabalho, abordaremos temas como o processo de envelhecimento, a perda da força muscular, da mobilidade e da flexibilidade. E trataremos de assuntos como as questões psicológicas, todo o seu processo de depressão, trabalho em grupo e a convivência social. Bom, para expor assim os tópicos citados, procuramos profissionais que já atuam em diversas áreas da saúde, aonde de tal forma irão expor seu trabalho e as suas experiências vividas com o público idoso e todo o seu processo de reabilitação. Convidamos profissionais da área de fisioterapia, como o professor Fábio Marcelo Matos e o professor Diego Santos. Da área da psicologia, os professores Carlos Nunes e a professora Lauren, e da educação física, a professora Margaret Mafra, onde irão expor todos os seus relatos vividos na área. Olá, eu sou Fábio Marcelo Matos, fisioterapeuta, professor do Departamento de Fisioterapia da Universidade de Blumenau, doutor em Desenvolvimento Regional e pesquisador em Saúde Pública para a população idosa. Nesse momento de isolamento social, é de extrema importância a gente direcionar algumas ações à população idosa, população esta que está sendo mais atingida por essa pandemia. Exercícios que estimulem a sua criatividade mental, que melhorem a sua condição emocional, que diminuam a sua ansiedade e que mexam com o seu corpo são essenciais e devem ser sempre orientados por profissionais capazes, como fisioterapeutas e educadores físicos. Nesse momento, qualquer atividade que estimule a questão lúdica, as brincadeiras, que estimule a atividade corporal, que associe a atividade cognitiva desse sujeito, vai ajudar muito a passar por esse momento de reclusão. Então, atividades psicomotoras, atividades que estimulem equilíbrio, coordenação, a partir de questões lúdicas, de brincadeiras. Então, quem está em casa pode fazer um circuito, pode fazer as antigas brincadeiras de roda, pode auxiliar, na estimulação para que esse sujeito se movimente. Que seja 20, 30 minutos é o suficiente para que a condição física desse sujeito, de força muscular, de coordenação, não se perca, porque o indivíduo muito tempo parado ele acaba tendo algumas consequências. E tudo que não precisamos e não queremos é os idosos parados. Então, atividades lúdicas que estimulem a brincadeira, a criatividade, que estimulem o corpo são extremamente importantes nesse momento. A Vera sentou, vagou uma cadeira do seu lado. Agora você vai dizer, eu desejo que senta do meu lado uma pessoa que tem... Você que vai falar agora. Isso! Super coordenadinho, cada um no seu ritmo. Flexiona e estende, isso mesmo. Tá bonito. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Diego Santos, sou fisioterapeuta há mais ou menos uns 7 anos. Hoje eu trabalho com a parte de consultório com as técnicas de microfisioterapia, é uma técnica francesa, a dermoneuromodulação, que é da neurociência da dor, e a medicina germânica e algumas técnicas associadas a isso de ventosa, kinésio e técnicas aí auxiliares a essas técnicas que eu citei inicialmente, certo? Hoje eu quero começar falando sobre a parte de reabilitação. Reabilitar é mais ou menos o que a gente faz, reestruturar uma estrutura que foi desestruturada. Por exemplo, eu tenho uma dor no joelho. Essa dor no joelho ela é ocasionada por vários fatores, que nós devemos analisar, entender para saber o que direcionar e o que fazer com essa pessoa para que a gente consiga solucionar e ajudar ela em relação às dores ou o problema ou as dificuldades que ela tem.
Então a gente pensa no paciente ou no aluno como um todo, não somente como um joelho. Por quê? Porque eu posso ter uma questão emocional por trás disso, eu posso ter uma questão física por trás disso, eu posso ter uma questão neural ou nervosa por trás disso, né? Então, como isso, Diego? O joelho ele pode ter uma relação com a coluna, então tudo isso pode estar interligado. Então a gente precisa olhar como uma visão global, não somente como um joelho. Isso é, na minha visão, reabilitar, certo? Falando de idosos, né? Os idosos eles têm uma dificuldade, né, em relação a ganho de força muscular. Por quê? Porque chega um determinado período em nossas vidas, a gente vai tendo uma perda de tecido muscular. E o único remédio hoje comprovado cientificamente que faz o aumento desse tecido muscular, né, em relação a idosos, o ganho, né, de tecido muscular em idosos, é o exercício físico. Então não existe outro medicamento, não existe outra opção, né, que faça com que o meu músculo se mantenha forte o suficiente para manter minha estrutura. Hoje a atividade física, o exercício físico, ele faz com que eu tenha essa manutenção da minha saúde, protegendo assim minhas articulações, evitando dores, problemas. Claro que o exercício ele tem que ser analisado e prescrito da forma correta, né? Analisando o indivíduo como uma pessoa diferente da outra, não igual a todo mundo. Então essa é a minha visão sobre essa questão. Os idosos eles são legais em relação à parte da reabilitação. Por quê? Porque eles notam, né, já logo no início, a diferença do antes e o depois, né? O ganho, né, momentâneo que eu vou ter com tudo isso, toda essa parte de evolução, né, eles percebem muito nitidamente. E o mais legal de tudo isso é que eles se arrependem de não ter começado antes, porque eles veem o quão bom isso faz para a saúde deles. Então, o que a gente tem como prioridade de tratar os idosos? A gente sempre fala assim, eu não vou proibir um idoso de fazer as coisas que ele gosta. Eu vou prepará-lo para fazer as coisas que ele gosta. Então, é dessa forma que a gente visa o trabalho aqui dentro na D2. E, como profissional, eu também estruturei isso. Então, a gente precisa estruturar, né? Dar qualidade para que esse idoso consiga fazer as suas atividades de vida diária, consiga ir na roça, mexer nas suas hortas, nas suas flores. Tudo isso gera o quê? Uma felicidade para ele. Então por que eu vou barrar isso? Não tem lógica. Então isso é uma das prioridades que a gente tem aqui dentro. Claro, cabe toda uma orientação de como ele vai trabalhar na horta, de como ele vai fazer os movimentos. Então isso é um trabalho de formiguinha que vai demandar tempo e um pouco de paciência também. Mas essa é a nossa visão sobre isso. Espero ter ajudado vocês em relação ao trabalho e me deixo à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento. Um abraço, pessoal, tudo de bom. Olá, eu sou a Margit Mafra, sou acadêmica da 8ª fase do curso de Educação Física da FORB e coordeno um programa de exercícios físicos para pessoas com Parkinson. O Parkinson é uma doença neurológica, degenerativa e progressiva, caracterizada pela morte dos neurônios que produzem a dopamina. A deficiência de dopamina nesses pacientes, além de alterações motoras,
compromete a parte cognitiva e afeta também aspectos emocionais. Esses pacientes ficam apáticos, desmotivados, têm alterações de humor, ansiedade e são muito mais propensos a desenvolver a depressão. Quando nós pensamos em estruturar o programa de exercícios, verificamos as diretrizes do Colégio Americano, que recomendam exercícios aeróbios, exercícios de força muscular e de equilíbrio, e também verificamos as diretrizes europeias, que além desses 3 componentes, falam que é importante trabalhar para pessoas com Parkinson outras capacidades físicas, como a coordenação motora, a agilidade, a mobilidade. Olá, meu nome é Lauren, eu sou psicóloga formada pela UFSC em 2004, sou especialista também em saúde da família, em psicoterapia psicodinâmica e em também terapia sistêmica, terapia relacional sistêmica. Sou professora da FURB, do Departamento de Psicologia, desde 2015 e vou falar um pouquinho nesse vídeo então sobre saúde mental na idade adulta tardia, ou seja, na velhice, e vou falar um pouquinho também da ludicidade, do aspecto lúdico como um recurso muito importante para pensar em ações e em estratégias de promoção de saúde, de prevenção e também de reabilitação para essa faixa etária. Então eu começo propondo uma discussão acerca da concepção de velhice, né? Assim como um ponto de partida para a gente poder discutir saúde mental e poder discutir ações, estratégias de promoção, de prevenção, de reabilitação. Então a primeira questão é problematizar o envelhecimento marcado só por perdas, né? A primeira questão é a gente pensar que o envelhecimento, a velhice, além da questão das perdas cognitivas, como alguma perda de memória, das perdas em relação também a habilidades dos sentidos, audição, visão, a capacidades físicas, a velhice também é marcada por ganhos, né? Ganhos no sentido da adaptabilidade, por exemplo, da capacidade de se adaptar às situações, capacidade de resiliência, ganhos no sentido também acerca das experiências acumuladas de vida, que podem melhorar a tomada de decisão, por exemplo, podem melhorar a capacidade de resolver conflitos, de passar por situações difíceis na vida. Então essa é uma perspectiva importante, a gente superar essa visão negativa da velhice como marcada só por perda, e além disso, a gente pensar também no que se está chamando, numa nova lógica para pensar no envelhecimento, que a gente está chamando de envelhecimento bem-sucedido. Ou seja, pensar na velhice como, claro, um processo natural do ciclo da vida, mas que deve ser vivenciado com muita autonomia, com independência, na medida do possível, na medida do que for possível, com reconhecimento de direitos, aí está um aspecto muito importante, e também sempre preservando o bem-estar, a dignidade da pessoa. Então, assim, nesse sentido, claro que a gente aí tratando da saúde mental, a gente sabe que a velhice é também um período de vulnerabilidade, um período de onde podem aparecer, tem mais chances de aparecer disfuncionalidades, né? Mas também é importante a gente marcar bem que a maneira como cada um de nós envelhece tem a ver com aspectos constitucionais, ou seja, com aspectos biológicos, com aspectos genéticos, mas tem a ver também com aspectos socioculturais, ou seja, tem a ver com as condições de vida, os contextos de vida
que a gente teve ao longo da nossa trajetória vital. Então, assim, como condições de trabalho, né? Se essas condições foram mais favoráveis à saúde ou menos favoráveis, o acesso ao recurso de saúde, se a gente teve acesso a recursos de saúde para a gente poder se cuidar ao longo da vida. Então, ser homem ou ser mulher, dependendo da cultura, né, da sociedade em que a gente vive, também vai fazer uma diferença na maneira como a gente envelhece. Oportunidades de aprendizagem, oportunidades de estudo. Então, que oportunidades a gente teve ao longo da vida para desenvolver as nossas capacidades cognitivas? Essas questões todas que dizem respeito a uma dimensão sociocultural vão interagir com a nossa propensão genética, constitucional, para apresentar algumas doenças, né? Então, com os fatores biológicos, fatores hereditários, genéticos. Então, a gente tem que pensar na interação entre todos esses fatores e pensar que o contexto também tem que ser olhado quando a gente pensa em estratégias de promoção, de prevenção e de reabilitação, para a gente entender que os processos de envelhecimento, eles são singulares, né? Eles são únicos. Cada pessoa envelhece de uma maneira em função da interação, do interjogo entre todos esses fatores. Mas sabemos que na velhice a gente tem, claro, que uma propensão maior ou uma grande propensão, uma incidência importante a sintomas depressivos, a apresentar sintomas depressivos, a apresentar o próprio transtorno depressivo e também a suicídio. Algumas pesquisas vêm mostrando que essa propensão a sintomas depressivos, ao próprio suicídio, está relacionado a uma série de fatores que dizem respeito à dimensão psicológica, à dimensão familiar, à dimensão social. Então a gente sabe que fatores de risco para essas condições são, por exemplo, a aposentadoria, o isolamento social, a própria sensação de preconceito, de estigmatização por parte da sociedade, alguns fatores psicológicos que a literatura aponta também, o isolamento social, a sensação de solidão, uma sensação de autodepreciação, de inutilidade, a falta de meta, falta de projeto de vida, a tendência a ficar só vivendo lá no passado. Então, fatores familiares também a literatura aponta, como lutos, né, perda de pessoas, de entes queridos, de amigos, de familiares, perda do parceiro ou da parceira, uma mudança também de casa, uma mudança de lar forçada, seja para uma instituição de longa permanência, né, ou para morar com um filho, enfim, são todos fatores que são considerados fatores de risco porque podem estar relacionados ao desenvolvimento de uma sintomatologia depressiva ou até mesmo de ideação suicida ou do suicídio em si. Então, é importante a gente ter esse conhecimento para pensar em estratégias de promoção, de prevenção também, que possam ser efetivas, que possam ser eficazes para esse público, né? Para o público, para a pessoa que está nessa fase de vida da velhice. Então, a gente sabe também que as abordagens integradas, ou seja, as abordagens abrangentes, que incluem várias estratégias de intervenção, que visam não só os determinantes individuais, como as habilidades, as competências individuais, mas que visam também determinantes sociais, como investir em rede de apoio, em recursos comunitários, são as estratégias que têm dado mais resultados, essas estratégias, então, que reúnem, que mesclam promoção e prevenção à saúde. E aí, falando um pouco da promoção, prevenção e da reabilitação, é muito importante apontar a pertinência, a relevância da ludicidade como um recurso interessante, um recurso que dá bastante resultado para trabalhar com pessoas idosas, porque além da ludicidade ser uma ferramenta de trabalho para pensar em planos de ação, né, estratégias de trabalho, por exemplo, do trabalho físico, do trabalho de reabilitação respiratória ou de reabilitação de articulação, de qualquer reabilitação específica, além disso, a ludicidade traz essa possibilidade do desenvolvimento do estímulo cognitivo, além de permitir também o vínculo social, a afetividade, o contato social, que é de fundamental importância
para que o idoso possa responder a tratamentos e possa também desenvolver habilidades, desenvolver capacidades, né? Lembrando de toda a capacidade também de plasticidade cerebral e funcional do idoso, as vias alternativas que vão se criando em nível cerebral, né? Quando o idoso é estimulado a usar outros caminhos, a usar ferramentas e funções mentais. Então, a ludicidade entre as brincadeiras, os jogos, quando tem uma conotação leve, uma conotação divertida, entram como facilitadores de todo esse processo, porque trazem um elemento que é muito importante para o trabalho com pessoas idosas, que é justamente o afeto, né? É fazer com que o idoso se sinta útil, se sinta respeitado, se sinta pertencente. Então, tanto no trabalho dos profissionais de saúde, a ludicidade é um recurso super interessante, super válido, quanto na família também, né? Por exemplo, jogos intergeracionais dos netos com os avós. Então, os netos chamar a avós para ler, para jogarem, também para realizarem leitura, né? Para participarem das atividades, entendendo de novo, puxando lá o início da minha fala, entendendo que a velhice é uma fase de múltiplas possibilidades, onde se abrem muitas oportunidades de desenvolvimento, porque a gente sabe hoje, a ciência, as pesquisas já mostraram que é possível aprender, é possível desenvolver capacidades nesse período da vida, né, no período da idade adulta tardia, superando uma ideia bem ultrapassada que a gente tinha lá bem há décadas atrás, de que não era possível mais aprender, né, que a gente não conseguia aprender coisas novas, não conseguia desenvolver nada de novo na velhice. Então, sabendo disso, é importante tanto para a família quanto para os profissionais de saúde, incentivarem os idosos a desenvolverem ações, até ações que eles não conhecem, atividades que eles não conhecem, no sentido mesmo de estimular o aprendizado e estimular todas essas capacidades. E aí o uso do jogo, né, o recurso lúdico nesse sentido, passa a ser super interessante, porque passa a ser leve, passa a ser mais atrativa e, além disso, traz esse aspecto importantíssimo, que é o aspecto do vínculo, do contato afetivo, do contato social, que é um fator que tem se mostrado um fator importantíssimo também para a promoção de saúde mental, para a prevenção do adoecimento mental e também nos processos de recuperação, nos processos de reabilitação.